Olá, boa tarde. Então, cá estamos para mais uma live. Hoje com um tema muito pertinente. Ora bem, vou chamar aqui a Conceição para nós conversarmos um bocadinho. Ora bem, deixa-me cá ver como é que eu vou fazer aqui. Convidar a Conceição. Deixa cá ver se o Instagram desta vez não nos prega nenhuma partida, como aconteceu. Vamos cá ver. Olá, boa tarde. O tema hoje é muito pertinente. Nós vamos tentar ajudar aqui os pais. É o meu papai poder. Ih, tenho aqui o meu pequeno que vai entrar aqui em ação. Amor, agora não. Não pode ser. Vá, amor. Ups, olha que tu queres, cuidado. Precisamente, vamos falar aqui de coaching educativo, coaching parental. Estou aqui a ver que estamos com alguns problemas técnicos. Não sei se a Conceição está a conseguir aderir. Não pode aderir. Opa, vamos cá tentar novamente. Vamos tentar convidar novamente, a ver se eu consigo. Senão vou ter que reiniciar novamente. Vamos ver. Ver se eu consigo. Que a Conceição adira. Olá! Olá, Conceição, como Olá, estás? Tudo bem? tudo Olha, tenho bem? aqui um jovem que resolveu vir aqui fazer uma, Ai, uma estava aqui a abordagem. pensar. Que eu estou para aqui a fazer. Desculpa lá, Não há toquei problema. aqui em baixo. Também tenho aqui assim um artista que vai fazer Pois aqui é, estás bem no acompanhada. quadro, no quadro uma obra de arte para ficar registada. Olha, muito bem, muito bem. Portanto, resolveu fazer aqui a assinatura dele. É sempre bem-vindo. Aqueles pá, é assim, aquelas coisas. Hoje foi um dia muito em que tiveram a mãe muito ausente, e então agora já estão a notar que está na hora de virem fazer uma visita à mãe. A mãe hoje Claro, esteve aqui o dia todo fechada no isso escritório em formação e então faz parte, faz faz parte. parte, é isso mesmo. Muito bem. Pronto, eu vou enviar aqui alguns convites. Está certo, eu também Uh, posso, vou fazê-lo. Enquanto isso, peço também a quem já está a assistir, se quiserem convidar pais, mães, educadores, professores, quem conheçam que estejam interessados em Em ouvir um bocadinho de participar. história sobre coaching parental, educação positiva, não é? Porque nós também trabalhamos muito essa questão. É sempre bom ouvirem e aprenderem, digamos assim. Estamos todos em aprendizagem constante, não é? Sem dúvida. Muito bem. À Conceição, pedia-te, assim como peço a todos os convidados, que façam uma breve introdução de quem são, o que fazem, como trabalham. Então, olha, vou apresentar-me. É sempre um bocadinho complicado, não é? Sermos nós a falar de nós próprios, mas, portanto, para quem não me conhece, eu sou especializada em educação, trabalho há 20 anos na educação e, mais especificamente, ligada à educação pré-escolar. Portanto, além de ser a minha profissão principal, é aquilo que eu amo fazer e onde eu me revejo todos os dias e aprendo muito, porque é uma escola para a vida mesmo, o trabalho direto e diário com crianças e, consequentemente, com as suas famílias, não é? Porque atrás de uma criança está sempre uma família
E, portanto, através destes anos de experiência, de trabalho, fui sempre querendo saber mais, aprender mais, e fui fazendo formações e pronto, cursos, uns mais pertinentes que outros, e fui desbravando aqui um caminho de entender também de que forma é que poderia apoiar mais as crianças, ajudá-los mais, não só naquela vertente tão pedagógica, mas também como é que eu poderia ajudar as famílias e apoiá-las, porque com alguma frequência Olha, os pais... eu peço desculpa de interromper. Tá Deixa-me tudo só bem, pedir a este jovenzinho, porque senão. tá Oh, bem, tá meu bem. amor, vai fazer um desenhinho, vai para a sala, vai lá. Por favor, vai lá. Vai fazer um desenhinho na folhinha da sala, vais? Vai lá, está lá uma folhinha. Não, este não podes. Está bem? Obrigada. Os diretos são Desculpa. assim. Não, está tudo bem. Não tens de pedir desculpa. Ok. Os meus não estão aqui porque são maiorzinhos e portanto, já estão nos seus afazeres Exato, e exato. estão Acaba ocupados, por por assim ser, por dizer. estar mais ocupados, É. exato. E, portanto, neste meu trajeto, no meu percurso, questionava muito de que forma é que conseguiria apoiar mais as famílias e ajudá-los também naquelas questões mais prementes das rotinas. Exato. E o que é que faço neste caso? E o que é que não... O que é que acha? Faço isto? Não faço isto? Pronto. E com este desejo de ajudar e de chegar mais longe, por assim dizer, neste caminho, encontrei a formação ligada ao Kids Coaching e a certificação em coaching também. Portanto, isto depois são aqueles degraus que tu vais subindo e que quando se tem gosto e prazer por aquilo que se faz, vai-se desbravando o caminho. Portanto, eu hoje em dia, atualmente, continuo ligada à educação, sou educadora, trabalho com crianças, apoio crianças e famílias e sou coach infantil e parental, portanto, faço um trabalho também de retaguarda e de apoio às famílias e, portanto, acho que é o ligar uma coisa à outra é extraordinário. Podemos estar Há nestes uma dois lados. pergunta que muitos devem fazer, o que é o coaching parental, não é? Portanto, coaching parental O que é que faz o coach parental? no fundo, impulsiona uma autodescoberta e permite, portanto, normalmente em sessões individuais, pode também ser realizada em sessões de grupo, não é? Eu também faço ligada a esta área os workshops e as formações, mas no fundo o coach parental o que é que vai fazer? Vai ajudar o pai ou a mãe a trazer à evidência respostas que ele tem, não é, dentro de si, para enfrentar ou resolver uma situação. Não gosto muito de utilizar o problema, mas um desafio pelo qual Claro. está a passar. E construir um objetivo, não é? Construir um plano para conseguir atingir o resultado pretendido. O coach, No fundo, o coaching parental ajuda os pais a tomarem consciência das suas competências parentais, que eles já as têm, podem estar inconscientes, não é? E utilizar essas habilidades nos momentos que necessitam, nos desafios, não é? Sim, no fundo também é um processo de autodescoberta e de potenciar essas tais competências, como tu dizes, que já existem. Umas serão mais inatas, outras têm mesmo que ser aprendidas. Exato. E desmistificando muito aquela questão de que eu não tenho jeito, eu não nasci para isto ou eu não sei. Não, tudo na vida se aprende e se constrói desde que se queira, não é? E que haja motivação para isso. Portanto, nós em processos com pais partimos de um ponto A, não é? Que é eu quero ser... Às vezes nem tem que existir um desafio ou uma situação Exato, muito exato. dramática. Pode existir, por exemplo, insegurança. Há muitas situações de mães que são inseguras ou que sentem muito medo em fazer determinadas coisas, em dizer um não, por exemplo. Pessoas que não conseguem dizer não, mas que querem passar a conseguir dizê-lo no momento certo e da forma adequada. Exato. Já podemos trabalhar isso em
em processo individual com essa Uma pessoa. mãe ou um pai, Há vá, um pai, sim, sim. um pai que tenha essa permissividade de estar sempre no constante sim. Qual o primeiro passo que nós podemos, enquanto pais, tomar consciência para a mudança, por exemplo? A compreensão, ou seja, os quês e os porquês, os quês, não é? O que o motiva a adotar esse perfil parental, não é? Esse padrão Claro. de comportamento. Se calhar ir um bocadinho mais atrás, não é? Ir à sua infância. Provavelmente poderemos estar perante uma pessoa que foi educada no registro contrário, sempre no não, e portanto isto é muito frequente, não é? A repetição, ou a repetição de padrões, ou então o extremar, não é? Aqui o ir para o polo oposto, que é, se me fizeram isto, eu não vou fazer nada disto. Pronto. E esta tomada de consciência vai permitir a essa pessoa definir se quer continuar por ali ou se quer alterar. E o que é que quer alterar e como. Portanto, basicamente, é este Ou seja, o o caminho. segredo passa precisamente pela tomada de consciência, pelo por reviver, neste caso, a sua história do passado, não é? Para perceber e refletir, se calhar aqui a essência é mesmo uma reflexão que os pais têm que ter, os pais que vivem essa permissividade do sim, não é? Têm que refletir no sentido de depois estabelecer os passos que vão tomar para a mudança, não é? Sim, no fundo, esse autoconhecimento traz à evidência maior clareza, não é? Claro. Quando nós pensamos sobre as coisas, podemos ver novos cenários, podemos equacionar outras possibilidades, não é? Se passarmos o dia a dia ou os meses a ignorar ou a pensar que não conseguimos, não há outra hipótese, não há solução, então não vamos parar para fazer esse exercício. E há muitas pessoas que efetivamente só o conseguem fazer depois num momento de um para um e num momento específico para isso, não é? Porque no turbilhão do dia a dia, pronto, o que eu ouço mais é que não há tempo para nada, não é? Eu não sei se tu também ouves, mas é algo que é frequente, não é? A palavra não tenho tempo está muito presente na mente e nas ações de muitos pais, infelizmente. Não é o nosso tema, não é o tema, vá lá aqui central, mas efetivamente aqui podemos já começar a desmontar neste caso é uma crença, não é? É um pensamento que existe e que pode impulsionar ou pode afetar, limitar, sim, a parentalidade, não é? Porque Claro. não temos tempo para quê? Podemos perguntar, não é? Para quê? Em que medida, Exato, não é? depois também O que é que levámos isso quer os dizer? pais a estabelecer a noção de prioridades, de que de facto até que ponto é importante isto ou isto, o que é que eu devo estabelecer como importante, não é? As tais medições que nós devemos fazer no nosso dia a dia, no sentido de estabelecer aquelas prioridades até na educação dos nossos filhos. Sim, sem dúvida. Às vezes basta um pequeno ajuste, não é? Na rotina ou na forma de fazer algo. E isso já pode ali libertar algum tempo para outra atividade ou para outra tarefa. É um bocadinho como... Uma questão que eu peço desculpa por te interromper, mas é que vamos surgindo assim, vamos surgindo as questões, isto é quase assim. Sim, sim, e estamos Desculpa aqui, ter é uma interrompido. conversa. Não. Desculpa ter interrompido o teu raciocínio, mas, por exemplo, porque esta questão surge muitas vezes, um pai ou uma mãe que tem um filho na adolescência e que eles tomam consciência que de facto foram pais muito permissivos até esta faixa etária e eles veem que agora, como a expressão que eles costumam usar, eu não tenho mão nele ou nela. Há possibilidade de resgatar esse filho e essa filha? Ou Claro essa que filha? sim, claro que sim.
Eu diria que há sempre a possibilidade de tudo em qualquer altura, não é? Há que estabelecer um processo, não é? Estabelecer, no fundo, uma forma para o conseguir. Encontrar a forma, seja através de uma ajuda profissionalizada, não é? E, em princípio, nessa situação terá que acontecer, porque efetivamente já estamos também a entrar numa idade, falar de um adolescente, já traz outras exigências, não é? Já requer aqui um trabalho também com o adolescente, porque quando nós estamos a falar do coaching parental com crianças até aos 6, 7 anos, eu trabalho especificamente com os pais, porque os pais vão ser os melhores coaches dos filhos, não é? Eles conhecem-nos melhor que ninguém e vão aplicar, no fundo, as ferramentas e as estratégias e tudo aquilo que possam aprender em sessão ou formação, o que seja, com os seus filhos. Vão treinar com os filhos, não é? Neste caso, com adolescentes ou crianças de 7 até à maioridade, ou mais tarde, depois isso já é outra. Com crianças mais velhas, nós vamos precisar fazer um trabalho aqui conjunto, no fundo, um trabalho com a criança ou com o adolescente e com os pais, em momentos em que estejam juntos e momentos em que estão separados, em sessões de família e sessões individuais. E aí, pronto, tem que haver, como em todos os processos de coaching, um objetivo e todos vão trabalhar para que aquele objetivo, que neste caso da tua pergunta seria... poderia ser ao nível do relacionamento ou do estabelecer limites, não é? Sim, pronto. Sim. E aí há sempre várias visões, não é? Nomeadamente pode haver uma visão da mãe, uma forma de ver a situação, outra do pai, não é? Também pode ter uma maneira diferente de ver a situação e do filho. E encontrar soluções que sirvam a todos também um desafio, mas é igualmente fortalecedor e impulsionador depois de muitas outras mudanças. Principalmente ao nível do bem-estar individual, não é? Porque nós pertencemos a um grupo, neste caso a uma família, mas antes disso somos indivíduos, não é? E temos as nossas características próprias. E podendo funcionar em família com a salvaguarda das nossas características, é o ideal, não é? É o que todos nós desejamos e é o que torna também uma família funcional. E nesse caso, pronto, no fundo é um trabalho possível e não há a idade em que, claro, depois cada caso é um caso, não é? Também depende depois do tipo de comportamentos, pode ser necessário um acompanhamento mais especializado, até mesmo ao nível da psicologia e de outro tipo de neurológico, o que seja, não é? De outro tipo de ajuda profissionalizada para situações em que não exista um quadro mais grave, não é? E recorrente, o coaching funciona muito bem. Exato. E nós, assim, ambas trabalhamos com faixas etárias mais pequeninas. Embora eu no método de excelência vá até aos jovens do 12º ano, com o coaching de estudos, também apanho aqui a faixa etária dos 6 aos 10, em que eles estão no primeiro ciclo, que é a minha área de trabalho, a nível de escola, e tu trabalhas no pré-escolar, mais pré-escolar, até à faixa etária do primeiro ciclo, certo? 6 anos. Sim. Aqui o coaching infantil é, pelo menos pela experiência que eu tenho, acho que é das áreas que toda a gente, que é pai, mãe, avó, tio, por assim dizer, devia ter uma pequena área de conhecimento, de aprendizagem, digamos assim. Porque são pequenas estratégias ou pequenas ferramentas que todos nós, enquanto pais e educadores, podemos utilizar no dia a dia e que vamos trabalhando a mente consciente e inconsciente dos nossos filhos, das nossas crianças,
no sentido de elas evoluírem com as suas emoções equilibradas, com a sua estrutura, digamos, construírem a sua estrutura mental de uma forma muito mais consciente enquanto seres humanos, não é verdade? Sim, sem dúvida. Eu diria que, e partilho da tua opinião, que já deveríamos ter, com a evolução, e espero muito que isso possa vir a acontecer, que, que vejamos integrado no nosso programa escolar, não é? Porque valoriza-se muito, pronto, no fundo, todas as matérias e tudo aquilo os conteúdos que envolvem a aprendizagem, mas efetivamente que já deveríamos ter um trabalho ao nível das emoções e de toda esta autoaprendizagem e autorregulação emocional para que as crianças consigam também aprender melhor, não é? Porque as crianças que conseguem gerir melhor as suas emoções vão também aprender com maior facilidade e vão estar mais aptas e mais disponíveis para aprender. Portanto, hoje temos, nem ao fim de semana, deixe de ter o fundo. Para mim está ótimo, está tranquilo. Não fiques. Oh, meu amor, olha, vai pedir à Mana, eu peço desculpa que ele está aqui, quer os tubarões. Claro! Olha, vai pedir à Mana para ir buscar os autocolantes e depois tu colas, está bem? Boa! E portanto, sem dúvida que esta apropriação de estratégias, de consciência, no fundo uma visão diferente também das coisas, não é? Uma nova abordagem na relação com as crianças, na relação educador, crianças, professor, alunos, será e é e poderá vir a ser muito mais determinante e impulsionadora depois de um sucesso maior. Ao nível do bem-estar. Amorzinho, esperas um minutinho que eu já te dou. Obrigada. Ao nível do bem-estar da criança, não é? E até poderei dizê-lo do bem-estar do adulto, não é? Porque adultos que consigam também educar em maior equilíbrio, com leveza, não é? É quase que entre o dar e o receber que haja ali um fluxo mais equilibrado, não é? Vão se sentir também melhor, porque muitos dos desconfortos dos adultos surgem precisamente porque os adultos não estão a conseguir gerir as suas emoções ou porque não estão a conseguir controlar as crianças. Há muito essa ideia, não é? Que o adulto tem que controlar, tem que mandar, tem que organizar, tem que orientar e desmistificar isto também é um caminho, é um caminho que todos nós vamos fazer. Isso não é? às vezes, em muitas situações, é uma resistência dos pais, porque ele tem que fazer o que eu mando, não é? As expressões... É um caminho mais, aparentemente mais fácil, não é? Ou mais facilitado. A questão é que resultados é que esse caminho que resultados é que vão gerar na criança e a médio e longo prazo também no adulto, porque nós educamos os nossos filhos ou nós educamos os nossos alunos, as nossas crianças, com uma visão sempre, eu falo por mim, muito sempre do futuro, não é? Mesmo que não nos preocupemos muito, ou que não pensemos todos os dias muito nesse futuro, nós quando falamos no que queremos que os nossos filhos sejam, como queremos que eles sejam, nós espelhamos sempre as coisas, projetamos sempre, quero que o meu filho seja um adulto feliz, saudável, equilibrado, que tenha que faça uma coisa que gosta, pronto, não é? Portanto, se nós conseguirmos pensar que as nossas ações de hoje têm um impacto, e aí sim, nesse futuro,
nós vamos se calhar ponderar mais e vamos escolher melhor o que queremos fazer e como. Não vamos reagir ao sabor da maré, como o que a criança, se a criança faz birra, eu grito e meto de castigo. Se a criança está sossegadinha, se calhar nem ligo, porque deixa-o estar sossegadinho, porque assim está tudo melhor. Portanto, eu vejo muito este movimento, e isto não é um comentário ou não é aqui uma apreciação pejorativa, é precisamente o olhar para o que está a acontecer atualmente, não é? E pensarmos e elaborarmos outras formas. Mas é muito comum perceber que os adultos acabam por andar um bocadinho a este sabor da maré, que é se a criança dorme bem, o meu filho dorme bem. Se dorme mal, isto já é um problema porque dorme mal e porque andamos aqui um bocadinho, e se o próprio adulto tiver tudo muito mais, tiver, como é que hei de explicar isto, com o seu interior também mais trabalhado, conseguir autorregular-se, conseguir saber onde está e para onde quer ir, independentemente dos desafios, de uma noite mal dormida ou várias, ou da criança de repente começar com comportamentos que não eram muito esperados, conseguirmos também distanciar um bocadinho às vezes daquilo que está a acontecer e projetarmos as coisas com outra clareza, com outra convicção também, outra calma. Exato, exato. Acho que é um bocadinho por aí. Por exemplo, perante aquelas crianças que nós apanhamos muitas vezes, tanto em contexto de sala de aula e muitos pais, e hoje em dia existem cada vez mais, se calhar, devido à educação, que se passou de um extremo, não é? Passou-se de um 80 de autoritarismo e de autoridade para mais permissividade no sentido de, eu sou um pai ou uma mãe democrático, mas não, estão a ser demasiado permissivos. Perante estes filhos que são considerados desafiantes, não é? Quais são as melhores atitudes, digamos, enquanto pais ou educadores, que nós podemos, ou posturas, podemos ter para essas crianças? Olha, eu diria, não existem, é uma coisa importante, não existem Estratégias receitas, mágicas, não é? não Não é? existem, eu penso que também há uma busca sempre muito grande dos pais, das mães, dos educadores, professores, de encontrar respostas quase que feitas, não é? Soluções mágicas, como dizias, e isso não existe. Existe sim o quê? Perceber à partida que o comportamento da criança quer comunicar alguma coisa ou está a comunicar alguma coisa, que por detrás daquele comportamento existe uma necessidade. Pronto, esse é o ponto de partida. Não na perspectiva que nós ouvimos e que se calhar nós também aprendemos até na formação inicial, das vezes de que a criança está a chamar a atenção. Esta questão da chamada da atenção pode confundir aqui muitas coisas, não é? Portanto, pensar, por trás deste comportamento existe uma necessidade. Eu não sei qual é essa necessidade. Para compreender a necessidade, é importante conhecer o contexto, e aí o pai ou a mãe ou quem estiver mais próxima da criança poderá logo à partida perceber houve alguma alteração significativa na vida da criança, pode ter existido uma alteração, mudanças de escola, mudanças de casa, separação, morte de alguém, portanto, perceber se houve algum episódio, alguma circunstância que possa estar a afetar ou a condicionar ou a fazer surgir aquela necessidade, não é? Depois, eu diria que, atendendo, não sei, pronto, conforme a idade da criança, é extremamente importante empatizar com a criança naquilo que ela está a sentir. Ou seja, se a criança nos está a comunicar algo, não desvalorizar o que é comunicado, seja através de comportamento, seja através da verbalização, porque a criança até no limite pode dizer não gosto de ti porque tu és mau e és feio, e é como às vezes acontece, não é? Essa comunicação não está a ser diretamente em relação ao adulto, mas sim em relação à necessidade que está por trás
não é? É um E às comportamento de... vezes a criança também se manifesta em relação à atitude que o pai ou a mãe teve e não ao Não há amor pessoa... que sente, ou à pessoa, não é? Ao sentimento que tem. Só que ela não sabe expressar de outra maneira, então Parece que estou diz, aqui. não gosto de ti ou estás assim mal. Só ligar aqui, que eu acho que a minha bateria, eu carreguei isto. Em relação à criança, é ouvi-la, respeitar a criança com base naquilo que ela sente, porque às vezes nós adultos gostamos muito de desvalorizar, porque achamos que ao desvalorizar vamos diminuir, diminuir o problema, não é? Ou vamos resolver parte da situação. Isto acontece muito, por exemplo, nos medos. Agora lembrei-me deste exemplo, não sei se queres dar outro, mas Ai, pode ser, porque olha, por exemplo, estou a viver uma situação dessas com o meu filho, que é o pequenito, ele ganhou medo de dormir sozinho e sempre foi uma criança que dormia sozinho desde que nasceu e nunca quis ninguém a dormir perto dele, sempre gostou de dormir na cama dele, sozinho, e nesta fase dos 4 anos tem medo de dormir sozinho. pronto. Então, E, nestas situações em que a criança expressa e ela própria consegue verbalizar isso, não é? Já está aí uma boa parte do caminho feito, porque ela já identifica que tem alguma coisa a que chama medo, não é? E o exato, importante é, à partida, acolher aquilo que a criança diz e aquilo que a criança sente e verbalizar isso, ou seja, devolver-lhe isso em palavras, pode ser também em gestos, não é? Aquele abraço, aquele tranquilizar que nós podemos dar. Há crianças que gostam, outras não gostam tanto, portanto, isto depois depende também. claro, das Comunicar crianças. de acordo com a necessidade da criança e dizer-lhe que compreendemos, dizer eu percebo perfeitamente, compreendo o que tu estás a sentir, eu também já senti medo e até podemos contar um episódio, olha, a mãe quando tinha a tua idade ou quando era mais nova também teve uma situação assim e sabes uma coisa, o melhor que há é que há solução. À partida vamos logo aligerar um bocadinho e vamos mostrar à criança que estamos do lado dela, não estamos a quilómetros de distância, não é? Um adulto que diga, que parvoíce, medo, não, isso não há medos, então tu és tão valentão, então um menino com a tua idade, por exemplo, neste caso estes discursos, não é? Em que se coloca logo em causa a própria criança, e a sua capacidade de resistir àquela situação, àquilo que ela está a sentir. Portanto, a valorização é o ponto-chave para trabalhar depois o que vem a seguir. De seguida, há que abordar e ir com a criança a esse medo. Pronto. Com crianças como o teu filho, de 4 anos, é muito fácil através de histórias. E histórias, eu não digo histórias de livros, mas a história dele. Portanto, vocês podem construir uma história a partir do que ele está a viver e até mesmo do que acontece. Por exemplo, se ele acorda à noite e se sai da cama e se vai chamar, ou se pura e simplesmente não quer dormir na cama, e falar sobre a situação, abordar em vez de fugir do tema, não é? É ir ter com Exato. ele. Para quê? Para lhe fazer perguntas que lhe permitam refletir, decidir o que quer fazer face ao que está a sentir. Ou seja, ele está a sentir medo. Filho, queres continuar aí ou queres alterar isso? Basicamente é isto. E uma criança dessa idade consegue perfeitamente racionalizar isto e comunicar. E depois ok, então, se não queres ficar e queres, então eu estou aqui e vou-te ajudar a fazer isso. Como é que achas que tu vais conseguir dormir na tua cama? O que é que achas que nós podemos fazer, nós? Não é só ele, são, Claro, portanto, claro. é em tudo envolvermos em termos de apoio, mas ao Sim, mesmo tempo deixar a solução e a decisão, vamos lá ver, maior, não é? Na parte da criança. E deixá-la trazer à evidência aquilo que ela tem lá dentro, porque ela tem imensas coisas
ela pensa, não é? Ela também elabora muitas coisas. E só este tipo de abordagem e de desconstrução, nós não vamos aumentar o fantasma, nós vamos sim começar a diminuí-lo. E eu posso te contar, a minha filha mais nova tem 9 anos, a Leonor, e houve uma altura, há 2 anos, dois para 3, uma altura em que isso sucedeu, e eu fiz tudo isto, portanto, quando falo, é também com base na minha experiência, e a solução que ela encontrou para conseguir dormir, porque ela pensava que vinham monstros por baixo da cama, aquelas histórias, pronto. Pois, o meu também E, disse. e então ela própria, a solução que ela encontrou foi eu pulverizar. Portanto, chegámos à conclusão que se puséssemos alguma coisa à volta da cama que fizesse, repelisse, não é, aquelas figurinhas, e eu então arranjei um pulverizador com água, obviamente, não é? Ela não está a ouvir agora, portanto. Também já está crescida, não é? Também já é mais crescida, mas pronto, isso não invalida que não tenha também os seus momentos. Exatamente. Mas efetivamente, naquele momento, naquela altura, foi a forma como ultrapassámos. Os primeiros dias eu borrifava com ela a assistir e ela depois perguntava-me todos os dias se eu já tinha colocado ela até lhe deu um nome, era uma coisa mágica, o líquido mágico, era assim uma coisa. E efetivamente resultou. Porquê? E agora aqui o que é que fez com que resultasse? Para já partiu dela e ela trabalhou o interior, e isto é o sumo, vá lá, aquilo que poderão retirar aqui desta experiência. Ela trabalhou o interior, resolveu emocionalmente aquilo que estava a bloquear, não é? E que estava a gerar o medo, e como resolveu interiormente, o exterior depois também foi sendo ultrapassado. Portanto, a manifestação do medo em algo projetado no quarto, ou na janela, ou em algum sítio onde a criança vai, tem a ver com o que ela está a experienciar dentro dela. E, portanto, nós Exato. temos que trabalhar é o interior. E este trabalho é magnífico porque, além de gerar o resultado, também está a desenvolver uma parte do cérebro que não está desenvolvida. Exato. E é aqui que reside também o grande potencial deste tipo de abordagem, que é tu vais desenvolvendo gradualmente o cérebro da criança para que ela consiga acomodar, no fundo, estas experiências, e vai dando saltos, não é? Significativos, e vai conseguindo cada vez mais associar os dois cérebros, não é? O lado nós em termos da composição, não é composição, mas constituição do cérebro, não é? Existe de facto o nosso hemisfério esquerdo e o direito, e eles funcionam de forma diferente. E o Exato. grande desafio de quem educa é harmonizar, equilibrar o funcionamento destes dois cérebros. Ou seja, o cérebro que sente, ligá-lo ao cérebro que pensa, não é? E fazer aí essa ligação. E quando neste exemplo do medo, quando tu estás a falar com a criança sobre o medo, inclusive podes dizer, ok, então olha lá, e esse medo, se fosse assim um boneco, como é que ele era? E a criança começa a imaginar e começa a visualizar. Então, e cheirava a quê? Se fosse, e cheirava a quê? E de que cor é que... Ir a detalhes, que a criança adora isso. E a criança depois até, se for preciso, faz um desenho do que expressou. É muito interessante fazer este... No fundo, estás a potenciar estas zonas do cérebro e a interligar cada vez mais, que é o que vai permitir também a adequação comportamental e depois outras, a autorregulação, o aumento da autoestima também, porque a partir do momento em que eu consigo resolver uma situação, eu cresço, não é? Até nós adultos, se conseguimos se temos sucesso numa tarefa ou numa atividade, nós vamos ganhar a motivação e vamos estar
vamos estar mais confiantes para uma atividade seguinte, porque já conseguimos passar aquela etapa. E com as crianças também é igual. Eu hoje em dia tenho conversas com a minha filha. Isto hoje está difícil, tenho uns invasores aqui. Não faz mal. Para a sala. E para a sala, por favor. É a necessidade Desculpa. de contacto e de atenção. Este fim de semana é intenso, porque é sábado e domingo, das 9 da manhã às 6h30. Então é normal isto. E aqui este bocadinho acaba por ser um esforço adicional. É um extrazinho. Mas no fundo eu ia fazer aqui uma ligação, por exemplo, hoje em dia tenho conversas com a minha filha, e pegando aqui no exemplo, em que muitas vezes já reforço com coisas que ela já conseguiu ultrapassar anteriormente. E aí digo-lhe, então, mas tu já conseguiste vencer isto num determinado momento, o que é que te impede de conseguir agora? Ou seja, isto é sempre um estímulo, não é? Para que eles pensem por eles. Não somos nós, porque eu posso dizer, olha, então, para conseguires isso, então faz assim. Isso não é ajudar a criança, não é Claro, estamos potenciar. nós a dar a resposta e nós não podemos fazer isso. Em qualquer processo de coaching, nós não podemos dar respostas de nada, não é? No coaching educativo, seja coaching pessoal, profissional, nós Essa é não logo temos que lhes dar a resposta. é a primeira barreira a ser quebrada, não é? Os adultos são guias, são apoios, são estruturas que estão ali para auxiliar, não para fazer não para fazer pela criança, para assumir pela criança. A criança, sim, é criança, mas o adulto, se tiver esta noção e consciência, vai estimulando desde pequeno para quando chega à devida altura de terem de escolher, de terem que assumir um comportamento, não é? Até mesmo no contexto escolar, muitas vezes assumir que algo falhou, que não tive tão bem, para que a criança nesse momento consiga também estar presente e ter o papel mais adequado, não é? Não estar sempre à espera do adulto para resolver as coisas por si. Isto é um trabalho que leva o seu tempo, não é? Nós pais às vezes temos muito esse hábito que é oferecer as respostas aos filhos imediatamente. Quando eles nos apresentam algum problema, nós, olha, e se fizesses assim? E que tal se fizesses assim? Estamos logo a induzir a decisão da criança e acaba por condicionar muito a evolução e a criação da autoestima e autoconfiança nelas, certo? Sim, sim. E às vezes essas sugestões, muitas das vezes, depois são alvo também de reclamação, que é, mas eu fiz como tu disseste e não correu bem. E aí é que é o grande cuidado, não é? E aqui a grande alerta, que é, se a resposta for encontrada pela criança, ela está logo implícito um processo de autorresponsabilização. Se eu der sempre as respostas e se fizer por ela, porque às vezes não é só dar respostas, além disso ainda se faz pela criança, a criança não vai desenvolver autorresponsabilização. Não vai criar no fundo, esse senso, não é? Interno, e vai sempre responsabilizar os outros. E depois vemos adultos, não é? Era isso que eu ia referir. Eles nunca são responsáveis por nada do que acontece. Nunca são os culpados, nunca são os que fizeram as coisas. Foi sempre a responsabilidade de alguém. Pronto. E há crianças em que isso já é muito visível. E eu, pela minha experiência, e pronto, trabalho com idades tenras, não é? Mas há crianças que já têm muito vincada essa forma de resposta. Quando, por exemplo, são chamadas porque aconteceu qualquer coisa entre os amiguinhos, não é? E pronto, eu frequentemente chamo os envolvidos, não é? E há uma criança que, por exemplo, responde: eu não fiz nada, a culpa é dele.
isto já demonstra que um modelo que está ali a ser criado, não é? Que é externalizar, não é? Aqui é o problema não está em mim, está no outro. Exato. A E culpa pronto, foi dele. e eu trabalho na medida do possível. Conceição, Estás-me a estás por ouvir? aí? Ai, Sim. aqui, olha, olha, agora já voltaste. Eu Parou e agora fiquei na dúvida, fui eu ou fostes tu que não falhou? sei, não sei. Eu fiquei aqui com a minha imagem bem. A tua é que estava com, portanto, penso. Pois e a minha estava normal e a tua é que estava a rodar. Estávamos Então, aqui, pois, foi o Instagram. deve ter sido, deve ter sido. Vamos Mas ver se ele não falha. eu estava a dizer que, pronto, em sala tento trabalhar naquilo que me é possível, fazer este trabalho também de eles pensarem também sobre as opções que têm, não é? E neste caso até mesmo de não culparem os outros e sim assumirem a sua parte de responsabilidade. Porque eu gosto muito mais de falar em responsabilidade do que em culpa, não é? Porque se cada Claro. um assumir a sua parte de responsabilidade, não precisamos de culpas, nem de culpados. É 50-50, ou 25-75, ou 10-90, é o que é. Por Mas há. exemplo, num contexto de intervalos, isso acontece imenso, nos intervalos na escola, nas horas de almoço, aqueles momentos mais livres, esses conflitos são o dia a dia de uma escola, não é? O ideal seria a realidade, assim, uma realidade ideológica, seria que até as assistentes operacionais tivessem uma formação em coaching, não é? No sentido de também saberem lidar, porque senão normalmente o que nós vemos é as assistentes a dar um grito e tu sentas-te aqui, tu sentas-te aqui e arrumou com o assunto assim. E não Sim, brincas mais. essa visão, não é? Desses momentos de alguma forma é um bocadinho assustadora, não é? É óbvio que temos também que ter em atenção as condicionantes que existem, não é? Para já começando logo pelo número de assistentes operacionais ou Exatamente. vigilantes ou o que seja, para o rácio de criança, não é? Adulto, neste caso, teríamos que mudar logo à partida, porque mesmo com a formação e com maior abertura e com outras estratégias para gerir a situação, eu diria que 100 pessoas não se consegue, não é? Pronto, é lógico que estaríamos Exatamente. bem melhor, não é? E felizmente já existem algumas pessoas com essa sensibilidade Sim, já conseguimos ver escolas que se preocupam com isso e até proporcionam sim, sim. alguma formação nesse campo. Mas pronto, pensando na situação da maioria das escolas, não é? Pensando assim, esta situação de não existirem pessoas suficientes para esses momentos já limitem muito. E depois também há aqui outra questão que é, esse é o momento, se nós entendermos, é o momento em que as crianças estão por si próprias, não é? E que nós sabemos que é imprescindível, que é imperativo eles terem esses momentos, eles de interagirem uns com os outros e de encontrarem também as soluções para essa interação. Pronto. Claro Claro. que em crianças que são mais reativas, que recorrem mais à parte física para resolver os seus conflitos, depois geram outras situações e é aí que, por norma, o adulto entra. Quando um bateu ao outro, Exatamente. ou quando um tirou alguma coisa ao outro e já andam ali todos pegados,
por norma, o adulto entra em situações extremas de grande conflito. Pronto. Sim, E aí, normalmente é. não é? E aí, na minha opinião, e com base naquilo que já temos vindo a falar aqui, a solução não passa efetivamente pelo separar, pode passar numa fase inicial pela contenção física da situação, ou seja, a separação para que não continuem a magoar-se, não é? Mas não aqui para que o assunto acabe ali. Porque, no fundo, aí o que é que nós estamos a fazer? Estamos a apoiar que continuem a utilizar aquele método, aquela estratégia, para se Resolver conflitos. relacionar uns com os outros. E, efetivamente, se nós queremos alterar alguma coisa, temos que começar a mudar esta abordagem, falar com as crianças envolvidas, eles explicarem o que é que sentiram, o que é que cada um explicar, o que é que originou a situação, explicarem, empatizarem um com o outro no que cada um sentiu, porque isto é logo uma base de mudança de comportamento, ou pode ativar a mudança de comportamento. Porque se eu sei o que é que tu sentiste com o que eu te fiz, eu não vou continuar. Eu posso até vir a repetir, porque estes padrões comportamentais também nem sempre se conseguem alterar de um dia para o outro, ainda mais se forem recorrentes. Mas esta empatia com o que se sente é fundamental para quebrar aqui um ciclo. E depois é pedir soluções. Olha, se estivéssemos há uns minutos atrás e vocês fossem novamente confrontados com a resolução dessa situação, o que é que cada um de vocês acredita que podia fazer para a resolução ao invés de fazerem o que fizeram? E aí o que é que estamos a trabalhar? Estamos a ativar o neocórtex, não é? Estamos ali a estimular o raciocínio, o pensamento, a elaboração de outras formas de agir. E ao fazermos isso, eles estão a pensar sobre o que fizeram e estão a gerar uma nova possibilidade. Isto pode-se ter que fazer várias vezes. Eu faço isto em sala com as minhas crianças, com 4 anos, 4, 5 anos, e o sucesso é garantido, porque efetivamente eles começam a elaborar os comportamentos e as consequências, porque aqui a questão não é só o que fazem, é a consequência do que fazem. A consequência não é um castigo. A consequência é o que o amigo está a sentir. A consequência é o amigo estar magoado e eu ter que o tratar. Por exemplo, na minha sala, as minhas crianças tratam os amigos quando os magoam. Portanto, isto é um trabalho intenso, muito positivo e muito gratificante, porque eles Mas é também... fantástico porque as crianças começam desde cedo a ter consciência das suas ações e a tal autorresponsabilização pelo que elas estão a sentir e pelo que o outro também vai sentir com as ações dela, não é? É, no fundo, compreenderem que os seus atos, que as suas ações, que os seus comportamentos têm uma consequência no outro, têm um impacto no outro. Porque, efetivamente, se o comportamento, não é, ou se a ação deles não tiver implicações com o outro, pode até ficar só ao nível individual, não é? E aí vamos para outro tipo de assunto. Neste caso estamos a falar de conflitos em que a maioria das crianças recorrem à parte física, ao contacto físico, não é? Exato. Seja ao empurrar, ao bater, andarem às vezes a correr uns atrás dos outros para apanhar e depois atiram para o chão, porque é um modelo e é aquilo que tem funcionado até ali. E ninguém nunca lhes pediu para parar e pensar sobre o que fazem. É de igual modo nós adultos. Nós às vezes temos ações e fazemos coisas de uma determinada maneira e no dia em que paramos e alguém nos diz, já pensaste se isso pode ser feito de outra forma? E nós, não, nunca tinha pensado nisso. E de repente, com aquele clique, nós podemos ver ali mais 2 ou 3 formas de fazer aquilo.
e até ser mais rentável, ser mais prazeroso, sei lá. E a questão é mesmo este clique de pensar, elaborar. Na criança é a refletir sobre a situação, decidir o que quer fazer e agir, ou seja, gerar um novo comportamento. Nós não vamos Claro. nunca alterar um comportamento com um castigo, com o sentar uma criança a pensar. Não, pensar não é sentar uma E criança. eles não pensam assim. Aliás, a criança pensa melhor a correr e a movimentar o corpo. Há estudos que indicam isso, que se queremos pôr há um livro que eu gosto muito e que é o Cérebro da Criança, e eles falam lá de uma forma muito prática e muito simples do cérebro da criança e do lado esquerdo, do lado direito e do andar de cima e do andar de baixo, como se fosse uma casa. E nós temos que trabalhar e desenvolver cada vez mais o andar de cima e fazer aqui quase que construirmos uma escada entre o andar de cima e o andar de baixo. O andar de baixo é o cérebro mais primitivo, Exato. que origina estas explosões, não é? Nas birras, por exemplo. E nós vamos construindo essa escada. Nós adultos somos os construtores e potenciadores dessa escada que os vai permitir ter o equilíbrio entre estes dois andares e entre estes dois lados também do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito. Hoje em dia já conhecemos muito e estamos a falar muito também sobre estes temas, o que é bom, na medida em que podemos despertar todos mais e podemos também alterar, não é? Se Claro. considerarmos que faz sentido. Sim, até existem já diversos estudos relacionados com a neurociência e a educação, a neuroplasticidade do cérebro, as ações que nós tomamos, as questões que nós fazemos, a reflexão que nós fazemos na idade, na primeira idade, não é? Influenciam todo o desenvolvimento a nível da neuroplasticidade mental, do cérebro, não é? Sim, sim. Por isso, cada vez, eu digo cada vez estou mais apaixonada pelo coaching, pelas mudanças que ele gera. A capacidade que nós adquirimos em fazer as questões certas, não é? Nestas idades, principalmente, geram resultados tão fantásticos que eu digo, eu cada vez mais acredito que o coaching devia ser utilizado nas crianças, principalmente, porque aí em adultos eles já não iriam precisar, porque já iam ter as ferramentas todas adquiridas na sua consciência, não é? Sim, sem dúvida. E é o que pode vir a acontecer com um trabalho consistente, não é? E desde cedo. E é também o que se pretende quando se faz o coaching parental. No fundo, pais que não tiveram podem Exato. desenvolver estas aptidões e esta capacidade de estimular os seus filhos para que eles se desenvolvam. Escolas, não é? Se estimular e se tiverem uma prática baseada nestes pilares, no fundo, do respeito, do não julgamento, do dar espaço e tempo à criança para sentir. A criança não deve ser acusada, não deve ser categorizada por ter o comportamento A ou o comportamento B. A criança está a sentir alguma coisa, está a comunicar alguma coisa e deve poder fazê-lo sem ser julgada, não é? Também espaços para as crianças tomarem decisões, não é? Para decidirem, para serem elas próprias. Porque é que uma Exato. criança que não gosta de uma cor tem que pintar com aquela cor? Porque eu quero, porque eu gosto, não é? Se calhar também tocarmos de uma forma mais livre, mais ligada ao contacto individual, ao respeito por essa individualidade. E, portanto, isto no fundo é aqui uma ação concertada, não é? Se pais tiverem maior conhecimento, as crianças estiverem a receber na escola uma outra forma
de educação, e nós estamos a falar aqui de conteúdos programáticos, estamos a falar efetivamente de uma educação para o ser, não é? Exatamente. Que pouco se fala. Nós no pré-escolar acabamos por trabalhar muito essa dimensão, não é? E depois é pena, mas nos níveis seguintes nem sempre se mantém esse trabalho. Depende também dos profissionais e da preparação que eles próprios têm, e hoje em dia já existem, felizmente já existem muitos professores com formação também nesta área e com especializações, que é como o teu caso, não é? No fundo já há também aqui uma abertura grande para fazer de outra forma, porque o tradicional já não está ajustado a estas crianças. Estas crianças... Não, porque a realidade, e nós já falámos disso noutras lives, a realidade hoje em dia também é diferente de antigamente, não é? Já não se adequa sequer a esta realidade uma educação como eu tive, a Conceição teve, não é? Já não se adequa, porque certamente a nossa educação foi muito mais autoritária, muito mais rigorosa, digamos assim, do que o que hoje em dia os nossos filhos têm, não é? Sim, as nossas crianças vieram com outra missão e com outro desenvolvimento, e enquanto nós não respeitarmos isso, ou não entendermos isso, vamos andar aqui muito a bater com a cabeça, não é? Claro. A experimentar ferramentas e estratégias do tempo passado em crianças de agora, e não vão resultar, porque efetivamente Exatamente. não lhes servem. É quase como querer pôr uma roupa que não serve, dois não tamanhos abaixo, e querer apertar. Pois, depois temos crianças apertadas, não é? Sufocadas, rebeldes, digamos assim. rebeldes, que gritam e que manifestam o seu desconforto, não é? Porque uma criança que esteja saudável do ponto de vista emocional vai aprender com maior facilidade. Não estou aqui a dizer que não possam existir crianças com dificuldades de aprendizagem ou com outras características que bloqueiem e que impeçam um percurso normal ou dito normal. Mas, na maioria, um equilíbrio emocional, à partida, garante uma aprendizagem saudável, com adequação e com também adultos que sejam impulsionadores disso, não é? Claro. E essa é a base, é o trabalho, acho que tem que começar por aí. É adultos que se autorregulem, que se conheçam e que saibam onde estão e para onde querem ir, e crianças também que sejam impulsionadas para pensar, para sentirem e não se sentirem mal ao sentirem o que sentem, e para integrarem isso também ao que pensam e gerarem novas aprendizagens, porque elas estão a aprender. Se nós Então, estamos, quanto e mais... assimilam tudo, e assimilam tudo. Tudo que nós, os nossos próprios comportamentos, não é? Eles até fazem mais depressa os nossos comportamentos do que aquilo que nós aconselhamos, não é? E então, às vezes temos, eu dou-lhe sempre a dizer para não bater, mas em qualquer circunstância, tal. Em qualquer asneira que se faça, uma palmada ou uma chamada de atenção mais física, digamos assim. Ou seja, há ali um distanciamento entre o que aconselham e o que fazem. Então, o que é que a criança vai seguir? A minha mãe também faz, ou o meu pai também faz, não é? No fundo, aí é a ausência de coerência, não é? E essa é indispensável na educação. A coerência, Sermos a coerentes consistência, não é? A consistência nas nossas ações e palavras, porque até podemos ser consistentes naquilo que dizemos e coerentes, né? Estarmos sempre a dizer. E a ação não ser coerente. Tem que ser coincidente, porque efetivamente Exatamente. as crianças, eu costumo dizer que eles nos leem, não é? Porque eles sentem as nossas palavras, e nós podemos estar a dizer as palavras mais belas e num português mais elaborado possível,
mas se não tivermos a sentir verdadeiramente o que estamos a dizer, eles vão perceber isso. E aí é que é a grande mentira da educação, não é? Que é depois que é espelhada através dos comportamentos, que é tu Exato. dizes-me uma coisa e fazes outra. Independentemente disso poder acontecer, porque nós não somos perfeitos e podemos querer muito que os nossos filhos façam coisas que nós não fizemos ou que não conseguimos fazer, se lhes explicarmos isso, já estamos a ser verdadeiros, genuínos, e eles vão entender, não é? Claro. Portanto, tudo tem a ver também com a forma como nós comunicamos. A comunicação é outro pilar essencial, não é? Exatamente. E mesmo naquelas situações que nós até estamos em processo de mudança, não é? Às vezes há pais e mães que já tomaram consciência que não querem manter aquela forma de educar, não é? E de vez em quando vão ao padrão antigo porque ainda estão naquele processo, porque isto é um processo, não é? Não é uma coisa que se faz, aí eu aprendi as estratégias a partir de hoje, nunca mais vou agir assim, nunca mais vou falar alto, nunca mais. Não, não há magia, não é? Isto é um processo que nós vamos treinando, vamos agindo conforme as situações vão ocorrendo e há momentos que a gente acabamos por falhar, não é? E eu acho que uma coisa que funciona muito bem, eu falo por mim, porque eu própria também ainda estou em processo, não é? Nós estamos sempre em Vamos estar processo sempre. e vamos estar sempre. E uma coisa que eu acho que funciona muito bem e que eles entendem, tanto a mais velha como a mais pequenina, é quando eu ainda erro, eu, passado algum tempo de me acalmar e assim, eu vou falar com eles e peço desculpa. E digo mesmo assim, olha, eu errei, eu não devia ter agido assim. E eles dizem, pois é, erraste. Mas eu também aponto logo o dedo e digo, pois é, tu erraste. Porque não se grita. E eu assim, tens razão, não se grita. De facto, tens razão. Peço desculpa. E depois há aquele abracinho, aquele miminho, não é? Aquela coisa normal, estamos amigos, pronto. E eu acho que eles, a partir deste peço desculpa, a minha mãe também erra, eu quando errar eu estou à vontade também para pedir desculpa. Porque ninguém me vai condenar. Essa é a grande mensagem, não é? É a mensagem de que o adulto não é perfeito, não faz tudo bem e que também tem a possibilidade de pedir desculpa ou de explicar alguma coisa que não foi explicada naquele momento. Exato. E nesses momentos é muito bom, bom no sentido até da relação, mas bastante positivo depois essa reconciliação, não naquela perspectiva de reconciliação tradicional, não é? Que é, pronto, desculpa, desculpa, mas sim de entendimento também do outro lado, não é? Eles entenderem que tu estás a fazer um esforço para ser melhor e estar mais adequada no teu comportamento, mas que ao mesmo tempo estás a entender que não estiveste tão bem e a assumir isso perante eles. Ou seja, aí é visível que não existe um ascendente, ou seja, o adulto é o certo, o perfeito, o bom, quem manda, não, e a criança obedece e pronto, e é castigada. Aí não, nós começamos a caminhar para uma relação mais de igual para igual, de respeito mútuo, não é? De confiança, porque tu ao fazeres isso, eles vão também gerar, mesmo que inconscientemente, uma maior confiança. Olha, a minha mãe está a dizer o que pensa, está a dizer o que sente e está a ser vulnerável, não é? O sermos vulneráveis com os nossos filhos é das coisas melhores que há. Mas há muitos pais que arrependem-se da ação e não falam com os filhos porque não querem que os filhos sintam que o pai se arrependeu daquilo. Já vou eu dar o braço a... Mas há muita resistência. É porque aí tem a ver com os padrões que os próprios pais têm também da sua educação, não é? Que é a questão os padrões e também os medos que esse adulto tem da perda de controle, da perda de autoridade, não é? É quase que eu vou-lhe dar pontos, vou-lhe entregar aqui o meu ponto fraco vai fazer que ele ganhe aqui um ascendente sobre mim.
E eu até diria que é o contrário, não é? Se não o fizermos, nós vamos ter aqui situações depois ao longo da vida que vão trazer, se calhar, momentos mais tristes do que, não é? do que felizes. E ao passo que se formos optando pela vulnerabilidade, por lhes mostrar, e não digo só mostrar quando erramos, também mostrarmos quando estamos orgulhosos por eles, quando estamos Exato. orgulhosos de nós próprios, não é? Porque conseguimos, imagina, numa situação dessas, tu dizer, a mãe, olha, o que é que vocês acharam? A mãe hoje não gritou. O que é que vocês acham? Não, estou-me a portar muito bem, não estou? Ou seja, desmontar esta questão, porque eles gostam muito, não é? Estou-me a portar bem, não é? Este portar bem, nós também podemos fazer isso, não só pelo lado negativo, não é? E ao fazermos isto, nós estamos a construir uma relação muito mais Sólida. sólida e bonita, não é? Em termos de futuro. É porque isto é que é o ponto fundamental, é que nós não estamos a. Não podemos. O que fazemos hoje, não podemos pensar só ao nível do hoje. Nós estamos a construir aqui ligações para a vida, não é? Desde que os filhos nascem. E tudo aquilo que nós fazemos vai trazer consequências e vai trazer resultados. E aí é nós decidirmos. Tudo gera um impacto, não é? Tudo tem um impacto na nossa linha de vida, digamos assim, não é? Sim, sem dúvida. E também há aqui a dimensão do que nós sentimos neste exercício. Ou seja, enquanto pais, nós também queremos estar bem, não é? Independentemente de algumas situações da nossa vida que nos possam retirar, às vezes, esse bem-estar, não é? Porque há momentos, há episódios, há vivências da nossa vida que podem nos estar a bloquear de estarmos em pleno, não é? Mas tirando isso, nós queremos estar com os nossos filhos no melhor de nós. Queremos lhes dar o melhor de nós, não é? Portanto, se tivermos ações coerentes e concertadas para isso, nós vamos nos sentir melhor. E de certeza que tu te sentes bem ao dizer ao teu filho que erraste, porque para ti está alinhado com o que tu queres, não é? E da minha experiência e dos acompanhamentos também que vou fazendo com pais, o que me apercebo é que, efetivamente, o maior mal-estar não é causado pelo comportamento do filho, ou pelos comportamentos, ou pelas situações que surgem com os filhos. O maior mal-estar é o mal-estar que eles têm com eles próprios. A culpa, Terem reagido assim o daquela forma. medo, a insegurança, esses bloqueios, não é? Muitas vezes do verem que estão a fazer igualzinho aos seus pais, não é? Estão-se a rever e não queriam, não é? Portanto, eu penso que é mais é o que eu mais observo, o comportamento da criança. E eu ainda esta semana dizia a uns pais de uma criança que tenho, com quem trabalho, que o comportamento da criança é um espelho do mundo, do mundo ou da sua vida familiar. E com isto não quero dizer que se uma criança não está bem, que a família não está bem na sua essência, mas efetivamente que há aqui uma ligação, há aqui uma exteriorização de alguma coisa, é quase que um sintoma, não é? Nós vamos ao médico, temos uma queixa e o médico vai tentar perceber de onde é que vem aquela queixa, o que é que pode estar a originar aquela dor, não é? Uma criança que tenha um comportamento que esteja a demonstrar alguma situação está a evidenciar também algo que não está bem. Pode até ser uma coisinha simples, um ajuste na hora de deitar. Pode ser uma questão alimentar, mas aquela criança, e aí os pais são os responsáveis, os pais é que decidem a que horas a criança se deita, o que é que a criança come. Portanto, o que a criança espelha através dos seus comportamentos tem por detrás também
o enquadramento familiar. E por isso eu gosto tanto de ir à base, que é mesmo também o trabalho com os pais, no sentido de eles pensarem, elaborarem e trabalharem as questões em si próprios. Porque a partir Claro. desse momento, muito do que eles exteriorizam e até projetam na criança deixa de existir. Porque a criança às vezes é quase que ali é quase que agora falta-me aqui o termo, mas acabam por centrar na criança as É suas uma extensão dos pais, daquilo que sim, uma extensão, a criança acaba por ser uma extensão daquilo que os pais manifestam em casa a nível de emoções, não é? sim, e até mesmo às vezes o não estarem muito tempo, por exemplo, com a criança, e isto custa imenso, não é? Aos pais, porque todos os pais gostariam de estar mais tempo com os seus filhos, e atenção que eu sou a primeira a compreender, mas efetivamente não vamos ficar presos à desculpa de que eu não tenho tempo para estar com o meu filho. Vamos Claro, sim pensar, com o tempo que eu tenho, como é que eu posso estar mais presente. Eu posso até exatamente. não estar fisicamente, mas posso lhe deixar um brinquinho, eu posso criar outras formas de me aproximar emocionalmente do meu filho. E não preciso de estar 24 horas com ele ali ao lado. E no fundo é este exercício do pensar sobre as coisas, do mudar às vezes uma simples coisa que faz toda a diferença. Às vezes basta aquela horinha, se está com eles, de ser plena, não é? A tal atenção plena, também agora lançamos aqui um Sim, bocadinho sim, sim, sim. mindfulness, junto da criança, a fazer uma atividade, o simples estar no sofá abraçados, estarem ali, já é para a criança de uma riqueza enorme a nível emocional e mental. Sim, e até o simples facto de comunicar, objetivamente o seu sentimento pela criança. Porque é muito frequente também com o dia a dia e com as rotinas, e se não existe um treino à partida, se não existe também uma consciência e um treino da expressão, do expressar as emoções, não é? Porque ainda há muito trabalho a fazer nesta área. A pessoa nem sequer diz ao filho quanto gosta dele. E às vezes não está em causa o amor que um pai e uma mãe têm por um filho. Mas a questão é como é que isso é expressado, não é? É num gesto, é numa palavra, é num miminho, todos os dias tem que se regar a flor para que ela Sem cresça, não dúvida é? nenhuma, sem dúvida, E para que concordo. tenha as suas folhinhas ali com vida e as flores com as cores bonitas, como nós queremos, que eles tenham saúde, que sejam felizes, que Claro. brinquem, que se sintam os maiores, não é? Mas nós temos que regar. E temos Claro, que regar em casa e temos que e regar na eles escola. saberem, eles sentirem e terem a consciência deste amor incondicional, gera o desenvolvimento da autoestima, do valor que eles têm, a consciência do valor que eles têm no mundo deles, não é? Uhum. Que é um mundo pequenino inicialmente e depois vai sendo ampliado conforme eles vão ganhando novas vivências, mas gera uma autoestima muito grande. Não é? E o amor incondicional nunca é fazer as coisas por eles, nunca é gerar dependência do pai ou da mãe. E há muito essa noção que mostrar que se ama incondicionalmente é fazer as coisas com eles, é vesti-los de manhã, é dar-lhes banho e fazer tudo por eles e não lhes dar autonomia. E isso já é um oposto daquilo que se pretende. Sim, a questão do amor incondicional, por exemplo, não resisto a falar aqui numa perspectiva que tem a ver com a nossa tendência em ligarmos o que sentimos ao que eles fazem. Ou seja, o amor, este sentimento que temos, que dizemos e muito bem que é incondicional, só que depois estamos a condicioná-lo. Sem querermos, estamos a ser
incongruentes, não é? Porque estamos a dizer que é incondicional, que nada no mundo afeta este amor. E depois, de repente, estamos a dizer, ou a comunicar, podemos não dizê-lo desta forma, mas com um olhar, com uma ação mais desajustada, estamos a comunicar que o que eles fazem altera o que nós sentimos por eles, não é? E isto também traz as suas consequências. Portanto, o amor por eles não está condicionado pelos seus comportamentos ou pelos seus Pois, erros. porque isso, desculpa interromper, porque isso às vezes gera na mente deles a ideia de que só gostas de mim quando eu me porto bem, Uhum. não é? Só gostas de mim ou só mostras o teu amor por mim quando eu faço as coisas bem feitas. E gera mesmo, e gera mesmo, e por isso depois temos crianças a crescerem com uma necessidade extrema de autoaprovação, crianças que eu vou exagerar, mas que de 5 em 5 minutos perguntam: fiz bem? Está tudo bem? Está bom? Porque elas estão habituadas a o feedback que vem do outro é que, no fundo, confere valor ao que elas são. Elas não têm esse autovalor bem sedimentado e então vão esperar sempre que essa valorização e que Venha essa do exterior. venha do exterior. E aí realmente eu deixo aqui um alerta. No fundo, de alterar o que pudermos alterar para comunicar adequadamente à criança que o amor por ela não está dependente de nada. Por exemplo, agora deixando assim um pontinho de ajuda aos pais, numa situação dessas, numa criança que os pais vejam essa necessidade de autoaprovação externa, como é que eles podem ajudar o seu filho a melhorar essa situação? No fundo, começando por alterar a forma como comunicam esse amor, não é? Ou seja, conseguir dissociar o amor, o sentimento, do comportamento. Mostrar-lhe que, independentemente do que a criança faça, o amor por ela nunca vai estar posto em causa. Tu até podes, e às vezes temos mesmo que dizer: olha, filha, é assim, a mãe já te mostrou o caminho. Tu até podes fazer uma escolha completamente diferente, mas eu vou estar sempre aqui e o meu amor por ti nunca vai diminuir. Quase que até com crianças com quem já se consiga ter uma conversa mais estruturada, ilustrar e dizer: olha, o meu amor, imagina numa escala de 1 a 10, o meu amor por ti é 10. O meu amor não vai passar a ser 5 porque tu bates no teu colega. Não, eu vou ficar triste, eu vou mostrar-te que estou triste com isso, vamos conversar e vamos ter que encontrar uma solução para resolver esse comportamento, mas o meu amor continua nos 10. Não vai diminuir. E pronto, e no fundo fazer este alimentar este ciclo de autovalorização e de amor incondicional é uma base perfeita para depois trabalhar tudo o resto. A autodisciplina, temos pais, eu não sei que horas são e tu Olha, é são que 8h20. orientas. É, vamos Tu é, fazer aqui mais 10 minutinhos. tu é que orientas. Eu estou a O ponto notar de é que está aqui um situação. bocado, está um bocado escuro, Não, mas é isto. Também estou envolvida, deixe-me ir. Até o Instagram. pronto. Temos por exemplo, eu ia aqui, temos pais a queixarem-se, não é? Ou, no fundo, a partilharem as suas dificuldades em que os filhos se consigam organizar, isto em idades depois mais à frente, com os estudos, com os materiais, pronto, até no primeiro ciclo, não é? Sim, sim, sim. Manterem os seus materiais cuidados, depois mais para a frente, a partir do segundo ciclo,
em diante, o conseguirem gerir as disciplinas, conseguirem Exato, estudar. eu trabalho isso no coaching de estudos. Pronto, esse trabalho de autonomia, isso trabalha-se desde cedo. A autodisciplina, a autorregulação, a autorresponsabilização, trabalha-se desde cedo. Com a criança pequenina, se calhar é ao nível da arrumação dos brinquedos, por exemplo, não é? Em que a criança é Exato. responsável por aqueles brinquedos. Eu, muitas vezes, utilizei uma estratégia com os meus filhos, mais com a minha filha, porque o mais velho tem 14. O primeiro é o primeiro, não é? E também eu fui fazendo as formações e fui evoluindo, e com a minha filha já consegui aplicar mais coisas desde mais cedo. E às vezes dizia, olha, os brinquedos têm sítios, não é? O que é que vais fazer para que os brinquedos voltem para os seus lugares? E às vezes ela eternizava a arrumação, não é? Porque eu não consigo, e estou cansada. Não há problema nenhum. Nós temos ali um saco, que eu vou buscar o saco, mete-se tudo lá dentro e damos os brinquedos, vamos levar os brinquedos a meninos que não tenham, porque efetivamente, se os brinquedos não têm lugares cá em casa, há quem precise deles. Portanto, não precisava de lhes dizer que se não arrumas não brincas, ou não vais para aqui, ou não vais para ali. Claro, arrumava. Rapidamente os brinquedos encontravam os seus lugares. Pronto, no fundo é treinar desde pequeninos com coisas simples, com tarefas e estratégias aplicadas ao nível deles, para que depois, quando chegam a níveis mais exigentes, em que precisam de saber horários, de ir para as salas certas, de saber que têm que estudar, não no dia anterior, mas uns quantos dias antes, o terem os cadernos organizados. Isto tudo é autodisciplina, não é? Mas eu também, para exigir da criança, eu tenho que lhe dar. Eu tenho que a deixar ser ela própria, tenho que deixar que ela se organize dentro do seu método de organização. E o que acontece também muitas vezes é que os pais querem que os filhos façam como eles acham que deve ser. O que é que isso dá? Conflitos. Geneira. Dá conflitos, sem falar em algumas situações mais extremas em que os pais fazem pelos filhos. Mas pronto, isso eu vou acreditar, ou quero acreditar que sejam raras exceções, mas que vamos sabendo que há essas situações, elas vão existindo. O que é um processo também de aprendizagem para esses pais, claro, e para essa criança, não é? Porque há alguns pais que até fazem isso no sentido de ajudar, não prejudicando, não é? A intenção é boa, é como nós dizemos na PNL, existe sempre uma intenção positiva. Portanto, a intenção é boa, só que acaba por prejudicar mais do que nós temos estado a falar aqui, e é importante que isso fique efetivamente bem assente, tudo, independentemente do comportamento ser mais ajustado ou mais alinhado com esta abordagem e com este tipo de trabalho, a intenção é sempre uma intenção, é a melhor, não é? Claro. Porque naquele momento os pais estão a fazer o melhor que podem, sabem das ferramentas que têm. Com o que têm. A questão aqui é efetivamente pensar numa outra, e por isso é que nós estamos aqui, a esta hora, a ajudar aqui a pensarmos sobre o assunto, a falarmos um bocadinho também de alguma experiência que temos, para que alguém se sinta inspirado e encontre o caminho que procura. Se é a alteração de alguma estratégia, se é o procurar ajuda especializada. Mais especializada. Cada um depois saberá o que deve ou não deve fazer. Mas nunca nada do que eu disse aqui, e acredito que também no teu caso, quando nós dizemos, é para ilustrar e para depois partirmos desse exemplo para desmontar ali. Claro, isto são tudo sugestões, não quer dizer que seja a única fórmula, ou a única forma, neste caso. São sugestões e cada pai deve adequá-las ao seu contexto e à sua realidade.
A ideia aqui é nós apenas suscitarmos a reflexão, digamos. A minha intenção é mesmo suscitar a reflexão no sentido de que será que existe outra forma de fazer isto? É a tal questão central que depois pode levar a mudanças. É basicamente isto, porque a intenção final não é transformar a forma de educar, não é modificar os valores nem os padrões de ninguém. É apenas aquela reflexão de será que, olha, se eu fizesse assim, será que eu vou conseguir com que ele faça isto? Se eu agir desta forma, será que o meu filho vai ter este comportamento? E acabamos por ajudar, no fundo, a despertar uma consciência e se calhar algumas estratégias que até os pais já têm neles, mas que ainda estão ali, estão adormecidas, digamos assim, não é? Sim, às vezes falta mesmo só este espaço para Sim. refletir e até gerar aqui também identificação, que é, olha que engraçado, a Paula está a dizer isto, ou a Conceição está a dizer isto, e eu nunca tinha pensado nisto assim. Só por isso já vale a pena, não é? Porque no fundo Exatamente. é mudar mudar de lentes que nós costumamos utilizar muito também este termo, que é, ok, a minha graduação pode não estar ajustada, não é? E não me está a permitir que eu veja determinadas coisas. Então vou mudar de lentes, porque não? Ajustar aqui um bocadinho as coisas e vou conseguir ver coisas que não via. E isso Exato. é extraordinário, nós conseguirmos ter um outro olhar sobre o mesmo, sobre a mesma imagem, por assim dizer. E só por isso já vale a pena estas lives, estas partilhas que nós fazemos aqui. E eu vou aproveitar para fazer assim um encerramento. Agradecer-te de coração por te teres disponibilizado a estar aqui num sábado, ao final do dia, a partilhar comigo um bocadinho estas ideias que nós partilhamos. E já somos muitos. Eu acho que hoje em dia nós já há muito. Já existem muitos profissionais que olham para a educação sobre esta perspectiva. Muitos não têm formação em coaching, mas já aplicam coaching de forma inconsciente. E isso já é muito positivo. E de todo o coração agradeço-te teres-te disponibilizado para estar aqui a partilhar comigo as tuas experiências. Eu agradeço o convite, porque também é um prazer poder partilhar, não é? E falar, no fundo, daquilo que é não só o conhecimento adquirido, não é? Que não, por si só não tem grande valor se também não for praticado. E eu tenho tido esse privilégio de praticar o que aprendo e de pôr esse conhecimento a funcionar em prol também das crianças e das famílias através da minha experiência e portanto isto tudo conjugado dá-me realmente muito prazer depois de partilhar e de inspirar também porque uma das minhas intenções também é essa inspirar, e aí estamos perfeitamente alinhadas, não é? Inspirar pronto, quem nos ouve e a quem faça sentido, inspirar aqui para a mudança, para uma nova forma de educar. Ok. Obrigada. Obrigada, Conceição, por este Paula. momento. Ainda devemos nos encontrar em breve. Agradeço mais uma vez. Obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada. Tudo bom. Obrigada. Até breve a todos.